alegria estar aqui mais uma vez para louvar e bendizer em nome do único que é digno de toda honra, toda glória, todo louvor. Se não fosse por Ele, nós estaríamos aqui hoje. Se não fosse a misericórdia dEle, diz a palavra do Senhor, em Lamentações, já teríamos sido consumidos. Mas o Senhor tem sido bondoso conosco, amém? Abra a Bíblia de vocês em Lucas capítulo 2, versículo de número 41. Lucas capítulo 2, versículo 41. Vou estar lendo aqui a minha versão NVI, pode diferir um pouco da de vocês. Qualquer coisa pode acompanhar a nossa direita. Lucas capítulo 2, versículo 41. Diz assim: todos os anos seus pais iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos de idade, eles subiram à festa, conforme o costume. Terminada a festa, voltando seus pais para casa, o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que eles percebessem. Pensando que ele estava entre os companheiros de viagem, caminharam o dia todo. Então começaram a procurá-lo entre os seus parentes e conhecidos. Não o encontrando, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. Depois de 3 dias, o encontraram no templo, sentado entre os mestres, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. Amém? Somente até aqui. Feche vossos olhos. Pai amado, graças te damos, Senhor. Te damos graça por tua bondade, pelo teu amor, pelo teu carinho, pela oportunidade de estarmos aqui, meu Pai, nesta noite. O Senhor, meu Pai, através do teu Espírito Santo, venha conduzir essa ministração. O Senhor venha me usar como canal de bênção para meus irmãos. Que venhamos ser edificados, Senhor, para a honra e glória do teu santo nome. Que venhamos, meu Pai, estar crescendo mais a nossa fé. Que venhamos sair daqui, Senhor, com a certeza de que o Senhor falou conosco através da tua palavra. Não nos permita, Senhor, perder a atenção, ficar disperso, mas que o teu Espírito Santo, meu Pai, venha nos dar, meu Pai, o foco necessário, Senhor, para que venhamos entender o que o Senhor tem para nós nessa noite. Eu te damos graça em nome do teu Filho amado, nosso Jesus Cristo. Que assim seja, amém. Deus sentar, obrigado. Estamos diante de um texto muito conhecido, essa passagem de Lucas capítulo 2. É um texto muito conhecido, um texto que também já foi muito ministrado, mas hoje o enfoque não vai ser em Jesus falando com os fariseus, com os escribas, mas eu quero dar ênfase aqui em José e Maria. Se eu fosse dar um título a essa mensagem, seria Não Perca Jesus. E é algo que nós temos que nos atentar. Eu vou querer trazer algumas reflexões, se assim Deus permitir, para que nós venhamos analisar a nossa vida e ver como nós estamos nos portando diante de Deus. Aqui, como no texto nós acabamos de ler, subiram José, Maria e Jesus de Nazaré até Jerusalém para cumprir um decreto que era lá do Antigo Testamento, que todo homem deveria subir pelo menos 3 vezes ao ano ao lugar onde o Senhor se manifesta. Antigamente era o tabernáculo, aí depois passou para o templo, para cumprir pelo menos as 3 festas. Era a festa das cabanas, a festa da Páscoa e a festa da colheita. Então essas 3 festas, segundo está lá em Êxodo capítulo 23, eles tinham que cumprir isso, ir e adorar ao Senhor, sacrificar ao Senhor, e estar lá perante aonde o Senhor se manifesta. Nesse caso aqui, em Jerusalém, no templo. E era costumeiro de eles levarem as suas esposas, os seus filhos, assim como no Antigo Testamento nós vemos Eucana subindo com Ana para fazer isso. Também, mais à frente, Simão o Cirineu, ele estava ali, naquele momento, o soldado pede para ajudar Jesus a carregar a cruz, mas ele estava ali para comemorar e cumprir a Páscoa. Ele veio lá de Cirene para Jerusalém para poder cumprir esse decreto. Está lá em Êxodo capítulo 23. E aqui tem algo interessante, nós notamos, que
que eles chegaram, passaram pela festividade, cumpriram o seu ritual religioso, e na hora de ir embora eles não perceberam que Jesus havia ficado. E eles foram, caminharam, e a distância de Nazaré até Jerusalém, alguns vão dizer 145 quilômetros, outros vão dizer 150, mas está nessa média aí, aproximadamente isso. Então seriam 6 dias de caminhada, segundo os estudiosos vão dizer. E após eles já estavam ali andando há um certo tempo, vão dizer 2 dias, que eles vão dar falta. Cadê Jesus? E o texto aqui que nós lemos diz que eles pensaram: Jesus deve estar com alguns dos nossos parentes. E foram até eles, procuraram, e Jesus não estava lá. Não, deve estar com alguns dos nossos amigos. Eles foram até os amigos, procuraram, e Jesus também não estava lá. Então eles decidiram voltar. E o texto vai dizer que eles voltaram, caminharam um dia, ficaram mais um dia procurando, e só no 3º dia que eles encontraram Jesus. E isso é algo a se pensar, porque aqui foi dito aqui pelo nosso presbítero Geraldo, ele leu Apocalipse 3 ali, e no versículo 20 que ele deu ênfase sobre Jesus bater a porta e dizer que aquele que abrir, ele entraria e cearia com ele e ele comigo. E é algo interessante se pensar, porque a igreja de Laodiceia, ela não tinha essa compreensão que ela tinha feito de Jesus. Nós vemos ali que o próprio Deus dá a visão a João e fala com ele: olha, fala com eles, porque eles não são nem frio nem quente, mas são mornos, e porque está morno, eu estou a ponto de vomitar eles da minha boca. E eles acham que são alguma coisa, que por causa da sua riqueza, quem não sabe, Laodiceia, no ano de 65, se não me falha a memória, ela foi destroçada com um terremoto naquela cidade. E eles reconstruíram a igreja, e lá reconstruiu tudo sozinho com o dinheiro do bolso deles. Então eles eram autossuficientes. E Deus fala com eles: você acha que é a sua riqueza, mas eu aconselho vocês a comprar de mim ouro puro. Eles também produziam uma lã raríssima, que era a lã negra, mas Deus fala para eles: olha, eu aconselho vocês a comprar de mim uma lã branca para cobrir a sua nudez. Veste de mim. Então, quando nós perdemos algo, nós não damos conta, porque se nós estivéssemos ligados, não perderíamos nada. E normalmente aquilo que nós perdemos é algo que nós queremos, é algo que está sobre a nossa posse, é algo que nós temos em si. Por exemplo, existem pessoas que, ao passar do tempo, que na sua convivência, seja pai com filho, que o pai dele fala: olha, você não era assim, você está perdendo o seu respeito por mim. Mas isso é decorrente de algum tempo. O filho normalmente ele não percebe que, de acordo com a amizade, ou seja lá o que for, ele está perdendo aquilo que ele tinha com o pai, que era o respeito, que era a amizade. E assim também é na questão religiosa. Muitas vezes nós perdemos nosso contato com Deus, mas nós não nos damos conta disso. Nós não observamos isso. Porque nós estamos muitas vezes nos nossos atos religiosos, aqui como estava José e Maria, indo até Jerusalém para sacrificar, indo até Jerusalém para receber a aspersão do sangue do Cordeiro para a purificação do pecado, mas ao mesmo tempo eles estão perdendo Jesus. Então estamos muitas das vezes colocando nossos atos religiosos, os nossos costumes, e não estamos percebendo que estamos abraçando essas coisas, mas estamos deixando Jesus. O que é o mais importante, que é Jesus. E eles só foram se dar conta disso quando já estavam um dia de caminhada. Já estavam longe. E depois de um dia de caminhada, gastaram mais um para voltar e mais um até achar Jesus. Então foram 3 dias que eles demoraram, do momento que eles deram conta que perderam Jesus até encontrá-lo novamente. Só que nem sempre nós temos esses 3 dias. Só que nem sempre nós temos esse tempo de cair em si e retornar. Lembra do homem rico? Lá da parábola que Jesus fala? Em que está ele de um lado e está o Lázaro de outro.
em que ele fala: deixa eu ir lá avisar os meus irmãos, para que eles não venham para cá também, porque para ele já não tinha mais jeito. Ele não tinha esses 3 dias. Ele não teve tempo de voltar e procurar, porque ele perdeu e não sabia. E diante de tanta religiosidade, tantas coisas também seculares que vão nos moldando e que vão nos apagando, tirando o nosso tempo, nós não percebemos que estamos perdendo Jesus. Estamos deixando Jesus de lado. Olha o que eles disseram: olha, provavelmente ele deve estar com os nossos parentes. Quarta-feira eu perdi meu avô. Meu avô e minha avó foi a base cristã que eu tive. E eu lembro que quando eu chegava na casa dela, eu já citei isso várias vezes, que ela estava lá cozinhando, cantando hinos, começava a chorar e falar em línguas, e o meu avô do outro lado cantando corinho, um homem sempre alegre. Era a base cristã que tinha. E Jesus estava com eles. Só que a família seguia Jesus através deles. E isso é um erro. Porque Jesus não tem que estar com a família, Jesus tem que estar conosco. Porque Jesus mesmo disse que aquele que ouve e pratica as minhas palavras, esse é o que me ama. E aquele que me amar, eu e o Pai viremos e faremos nele morada. Então é nele, não é nos meus parentes. Jesus não tem que estar com meus parentes, ele tem que estar comigo. Ele tem que estar dentro de mim, ele tem que ser Emmanuel. Ele tem que ser Deus conosco, Deus bem perto. Não é perto dos meus parentes, não é perto dos meus amigos. Eu não posso viver uma fé de tabela, em que eu vou para o ajuntamento, eu venho aqui para a congregação, porque aqui é onde Jesus está. Não. Nós não temos que vir aqui buscar Jesus. E nessa questão que nós temos de autoafirmação, de ficar declarando: olha, Jesus está aqui, Jesus está aqui, isso só mostra cada vez mais que nós estamos tão nos distanciando, que para enxergar Jesus eu tenho que pegar e tenho que autoconfirmar que Ele está, porque nós já não estamos enxergando Ele. E há uma diferença enorme em Jesus estar e em Jesus se manifestar, porque Ele está em todos os lugares. Ele não é onipotente, não é onipresente. Ele tem todo o poder, ele está em todos os lugares. Agora, ele não se manifesta em todos os lugares. Ele não se manifesta para todas as pessoas. Ele se manifesta com quem ele tem relacionamento e intimidade. Então não adianta eu dizer que Jesus está aqui, porque da mesma forma que ele está aqui, ele está no prostíbulo, ele está na boca de fumo, ele está em todos os lugares, em todas as vielas, está dentro do boteco, no terreiro de macumba, ele está lá. Ele só não se relaciona com aquelas pessoas. E nesse ato de que o importante é a nossa religiosidade, o importante é cumprir o ritual, nós estamos necrosando a nossa fé e a sensibilidade. Estamos ficando como um leproso, aquilo vai pegando e nós estamos perdendo essa sensibilidade. E o contato com Jesus está se afastando. E nós não estamos percebendo aonde que ficou Jesus. Ontem eu estava comentando, eu falava, eu lembro de quando a minha avó e meu avô saía para fazer uma visita de uma pessoa que tinha aceitado Jesus. Eles falaram: não, nós temos que ir lá. E eu era pequeno, não entendia aquilo. Uma chuva, 2 senhores analfabetos, que não tinha condição de pegar um ônibus, é uma estrada de terra, aquele puro barro, e eles indo com o pé sujo, andando uma distância enorme do Cruzeiro até o Teresópolis para visitar uma alma. Mas é porque eles tinham Jesus. E eles sabiam que para Jesus aquela alma era importante. Hoje nós temos dificuldade, porque nós temos prazer em sair de casa e vir para cá, nos assentar e fazer parte do ritual. Mas nós não estamos nos preocupando com as almas. Isso mostra que nós estamos deixando Jesus. Porque Jesus sempre se importou com as almas. E se nós não nos importamos com as almas, é porque Jesus não está habitando em nós. Lembra quando Jesus vai falar lá do bom samaritano? Ele vai falar justamente do período que a igreja está vivendo, em que ele vai dizer lá, que um jovem vai perguntar a ele, um jovem, não um escriba, um doutor da lei: o que faço para poder dar a vida eterna? Jesus fala: o que diz o mandamento? Como você entende? E ele diz: vai amar o seu Deus
acima de todas as coisas, com toda a sua força, com todo o seu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. E Jesus disse: disseste bem. E ele tenta se justificar, mas isso eu já faço. Aí Jesus conta essa parábola do samaritano. Ele fala que estava descendo um samaritano de Jerusalém pelo caminho de Jericó, e os salteadores pegaram, espancaram aquele homem e largaram ele lá. E pelo mesmo caminho estava vindo um sacerdote. Quem que era o sacerdote? Era o homem que representava Deus aqui na terra, assim como o profeta. É o homem que fazia o sacrifício diante de Deus para a purificação do pecado do povo. Era o homem que ele chegava e falava que eu vou interceder até Deus para que perdoe os seus pecados. Esse era o sacerdote. E ele viu ali um homem caído, moribundo, quase morto, e passou de lado. Ele ignorou ele, porque era mais fácil, era mais importante ele ir fazer o seu ritual do que socorrer uma alma. Isso mostra que ele não tinha Jesus. Aí Jesus continua: e da mesma sorte vem um levita. Quem que era o levita? Era aquele que estava uma classe abaixo, entre aspas. Era aquele que fazia o serviço até onde ele podia, e dali para lá o sacerdote que fazia no Santo dos Santos, mas dentro do templo ele fazia tudo. Ele passa por aquele homem caído. Na hora que ele vê, ele passa do outro lado. Aí Jesus fala que vem um samaritano, um que tinha todos os motivos para chegar ali e jogar uma outra pedra nele, e é o que socorre, e é o que ajuda, é o que passa azeite nas feridas, é o que passa vinho nas feridas, é o que leva ele nos seus ombros até estar lá e deixa pago, e fala: olha, se faltar alguma coisa, quando eu voltar eu pago. Aqueles que os judeus diziam: esses daí têm demônio, esses daí são a classe mestiça, esses daí não têm contato com Deus, esses daí são idólatras. Ele foi o que manifestou amor. Foi ele que mostrou que ele estava com Deus. Então, às vezes, nós abrimos mão de realmente estar com Deus, e aquilo que Jesus fala lá, quando ele vai separar as ovelhas do bode, colocando as ovelhas à sua direita, os bodes à esquerda, e ele continua dizendo: porque vinde benditos do meu Pai, possuir por herança aquilo que está preparado antes da fundação do mundo, porque eu tive fome, vocês me deram de comer, eu tive sede, vocês me deram de beber, eu estive nu e me vestisse, eu estive preso e me visistaste. E eles falaram: mas quando, Senhor, nós estivemos nessa situação? Quando vocês fizeram a um dos pequeninos, vocês fizeram a mim. Glória a Deus. Isso é estar próximo. E hoje nós estamos passando diante de tantas pessoas com tantas dificuldades, estamos fazendo como sacerdote e levita, estamos passando de lado, porque é melhor ir adorar a Deus. Porque a necessidade dele não importa, o importante é ir adorar a Deus, o importante é estar onde Deus habita, o importante é estar onde Deus está aqui. Mas não, Deus estava lá, esperando alguém estender a mão, mas passando de lado. Então nós estamos perdendo Jesus e não estamos dando conta disso. Não estamos mais nos preocupando com as almas. Hoje nós não temos mais a necessidade de evangelizar, a necessidade de estar lá fora, de falar do amor de Deus, de estar falando para aquelas pessoas que estão com esses temas que nós estamos discutindo aqui, prontas para abraçar esses temas, prontas para poder levantar aquela bandeira e falar: não, está errado. Não, porque o meu compromisso com Deus é vir para o templo adorar durante as nossas 2 horas de culto. Deus não nos chamou para isso. Deus não nos chamou para isso. Deus nos chamou para ganhar almas. Deus nos chamou para fazer com que as outras pessoas conheçam o Deus que nós servimos. Para que as outras pessoas venham entender que a vida que elas estão levando, não estão levando eles para o céu, mas estão condenando. E é necessário que venhamos abrir os olhos delas para que elas enxerguem isso. Mas assim como José e Maria, subir ao templo está tão importante que perder Jesus
já não faz mais tanta diferença. Porque nós subimos com Jesus para o templo e às vezes nós não saímos dele sem Jesus. Nós vamos sacrificar com Jesus, mas quando nós voltamos, deixamos Jesus de lado. Porque achamos que aquilo que eu tinha que fazer está feito. Afinal, eu fui para o culto, eu cantei os louvores, eu ouvi a pregação, eu ouvi a ministração, eu bati palma, eu chorei. Agora é só esperar o domingo que vem, porque Jesus vai estar lá no templo. Não, Jesus tem que estar conosco. Jesus tem que fazer parte do nosso dia. Jesus tem que fazer parte do nosso falar, do nosso deitar, do nosso levantar. Então, se nós não temos esse tete a tete com as pessoas, é justamente por isso. Porque pelo fato de nós não termos Jesus, Jesus no templo ele estava ensinando com autoridade. Se nós continuarmos lendo o texto, vai falar que ele estava perguntando e respondendo às perguntas que eram feitas a ele com autoridade. Mas aquele que tem Jesus, ele tem essa mesma autoridade, porque Jesus vai falar, olha, quando vocês forem levados diante dessa situação, quando questionarem a vossa fé, não se preocupe, porque o mesmo Espírito que eu deixar, vai lembrar vocês acerca daquilo que eu ensinei. Glória a Deus, aleluia. Então aquele que tem Jesus, ele não tem medo de nada. Entra dentro de uma faculdade hoje, entra lá dentro e vê o que está acontecendo. É vergonhoso. Você chegar num banheiro dentro de uma universidade federal e está escrito lá que Jesus é travesti, que Jesus é comunista, que Jesus é um homem afeminado. Isso está lá. Isso está lá. Eu vejo isso. Quando eu vou buscar minha esposa lá na faculdade, quando eu vou levar ela, eu vejo essas coisas. E o que o Tiago perguntou aqui é necessário. Qual é a sua resposta e qual será o posicionamento diante disso? Aqueles que não têm Jesus, eles vão ficar calados. Mas aqueles que têm se posicionam. Porque Jesus ele dá autoridade diante dessas coisas. Então nós estamos perdendo Jesus. E o problema de perder Jesus é justamente isso aqui. Eles ainda tiveram tempo, José e Maria, de falar, olha, ele não está aqui. E voltar para procurar. Mas se acontecer conosco como aconteceu com Sansão, de estar nessa brincadeirinha e na hora que assustar, o Espírito Santo já não estava sobre ele. Hein? Imagina chegar essa hora em que a nossa fé for requerida, em que chegar aquele dia, ou então chegar o nosso último dia. E a minha esposa falou comigo, mas por que você está assim, velho? Você não está triste, você não está chorando? Porque o seu avô morreu. Eu falei, não, eu sei quem era meu avô. E toda vez que eu chegava lá na casa dele, eu falava, e como é que o senhor estava? Ele falava, estou só esperando Jesus me chamar para ir para a glória. E Jesus chamou ele, ele foi. Então não tem por que eu estar triste. Mas está cheio de pessoas que estão com esse pensamento. Mas quando vier Jesus, eles vão ver aquilo que está lá em Mateus, no capítulo 7. Apartai-vos de mim, vós que praticai iniquidade, porque eu não vos conheço. Tem muita gente que acha que está com Jesus, mas na verdade não está. Ele está somente no meio da multidão, aonde Jesus está. E isso é algo a se pensar. Porque o Evangelho não é brincadeira. O Evangelho não é oba-oba. O Evangelho não é sobre vir carregar sua Bíblia e sentar e cantar louvores, não. É sobre você viver isso, você renunciar a você mesmo, você abrir mão de sonhos, você abrir mão de projetos, para viver os sonhos e os projetos de Deus. Aí quando você pega essas mensagens desses rapazes que colocam um pad no fundo e vem dizer que Jesus está doido atrás de você porque você é o centro da vida de Deus, isso é mentira. Deus não está desesperado atrás de você, você que deveria estar desesperado atrás dele. Porque quem pecou foi nós que viramos as costas para Deus lá no Éden com Adão. Então nós precisamos de redenção. Deus não precisa de redenção, Deus não precisa de sacrifício para Ele, mas Ele se deu como sacrifício por nós, e nós não estamos dando valor a esse sacrifício. Isso é sério. Estamos perdendo Jesus, não estamos dando conta. Estamos perdendo Jesus, não estamos dando conta.
E antes que seja tarde, mas nós precisamos acordar desse senta e levanta, desse dar um gloriazinho e começar realmente a nos entregar a Deus, nos submeter à sua vontade, colocar a boca no pó, voltar a orar como oravam os crentes antigamente, voltar a buscar como buscavam antigamente, ser uma potência e começar a ver almas se rendendo ao Senhor. Não aceitar 3 almas se batizando por ano. E nós aplaudimos isso. Isso é sinal que nós não estamos fazendo o nosso ID com autoridade, que é ir pregar o Evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Estamos acomodados. Estamos achando que está bom. Morreu minha avó, morreu meu avô, e da mesma forma muitos desbravadores estão morrendo. E quem será o exemplo dessa geração que está surgindo? Para quem que eles vão olhar e falar, olha, eu vejo Deus nessas pessoas? Será que as pessoas podem olhar para nós e termos como exemplo? Eu olhava para minha avó e para o meu avô, para mim eram 2 referências. Não tinha conhecimento, minha avó mal sabia assinar o nome, mas toda vez que eu sentava para conversar de Deus, eu via ela chorando para falar de Deus. Toda vez que eu citava um versículo de qual ela chorava, porque ela não aprendeu a ler, mas ela sabia o importante que era isso. E nós, para quem nós estamos deixando esse legado? Foi falado aqui de Davi que construiu o templo. Davi guerreou batalhas, Davi derramou sangue, Davi enfrentou leão, Davi enfrentou urso, Davi enfrentou gigante, Davi enfrentou várias batalhas. Entregou um reino tranquilo para Salomão. E Salomão entregou isso tudo à idolatria. Fez com que o povo de Israel fosse parar lá na Babilônia por causa da sua idolatria. E sabe por quê? Porque Davi criou um tempo de paz. E Salomão achou que com essa paz não precisava buscar a Deus. Esses velhos desbravaram e fizeram com que hoje nós tivéssemos o direito de estar aqui assentados em cadeiras confortáveis. Mas no tempo deles não era assim. Era um banco sem encosto, em que se assentavam, bancos duros, em que havia um microfone, uma caixinha, uma pessoa para trocar um violão, mas eles estavam lá. Eles não se atrasavam. Eu lembro a minha avó levava aquela renca de menino e nós íamos para o culto de oração e nós tínhamos que ajoelhar e orar. Não interessa se você não é crente, se você quer vir para a minha casa, você vai ter que servir a Deus enquanto você estiver aqui, porque aqui é um lar cristão, é o que ela dizia. E nós íamos com ela, ajoelhávamos com ela e orávamos. Mas o que nós estamos passando para os mais jovens hoje? Como passar Jesus se nós estamos perdendo Ele? Como ensinar Jesus se Ele já não está sendo mais tão importante? Ele já não está sendo mais o centro da nossa atenção. Como que as pessoas elas vão conhecer a Deus se nós não estamos dispostos a falar? E as comitivas? Hoje tudo circunda em volta do dinheiro. Eu estava conversando ontem com o irmão Zé Severino, com a irmã Maria, e estava falando com ele sobre esse tempo. E ele falava, Fernando, hoje eu não aguento, mas eu tenho saudade disso. Do tempo das cruzadas. Eu falei, eu não vivi isso, mas eu queria ter vivido um tempo em que a igreja saía para fazer as coisas e ela pagava para fazer. Ia até a prefeitura, pagava, trazia um carro de som, pagava, vinham os cantores, pagavam para trazer aquilo tudo, gente vendia carro, gente vendia moto e fazia uma cruzada para ganhar almas. Porque o reino de Deus era primeiro do que o carro. Olha, não tem condição, eu vou vender meu carro, nós vamos fazer. Não tem condição, eu vou abdicar a mão disso aqui, eu estou dando, pastor, está aqui minha oferta, aluga o som. E tudo que
importava no final não era quem cantou, quem pregou, mas era quantas almas eles alcançavam para Deus. Isso é o que importava. Não é o que faturou de oferta, não é o que foi gasto, não. Quantas almas se renderam ao Senhor? E nós estamos preocupados com quantas almas estão se rendendo ao Senhor? Estamos preocupados com quantas pessoas estão sendo batizadas no ano? Essa não tem sido a nossa preocupação. Essa não tem sido. Meu cunhado, ele ficou com um pastor que discipulou ele um tempo, e ele chegou isso lá em Nova Aparecida, num lugar onde eles fazem batismo, e chegou um pastor lá, e eles falam que ele é meio doidão, porque ele usou droga há muito tempo, e ele anda dando um estique nervoso, mas um servo de Deus. E ele falou: eu gosto de gente doida igual eu era. E ele sobe nessas Pedreiro Padre Globos, nessas favelas, tudo, e ganhando almas para Jesus, traficantes, essas coisas todas. E quando ele chegou lá, o pessoal estava batizando, ele falou: gente, vocês não são crentes não, 10 crentes só, com a igreja desse tamanho. De repente chega um ônibus que ele ganhou para Jesus, para ser batizado. Ele fala: vocês têm que fazer isso aí, ó, porque as almas estão sedentas. É porque vocês não querem ir lá subir no morro, vocês não querem falar com os traficantes, vocês não querem falar com os drogados, vocês só querem buscar gente fácil. Mas Deus não está à procura de facilidades, Deus está à procura de quem quer realmente pôr a mão arada e não soltar. E nós temos que nos disponibilizar para isso, porque nós somos o canal de bênção para essas pessoas. Somos nós que Deus vai usar. Ele tinha a oportunidade de usar anjos, tinha, mas Ele preferiu nos usar. E nós estamos influenciando. E tem um hino da harpa, o hino 16, que fala: posso, tendo as mãos vazias, com Jesus eu me encontrar, quantas almas poderia ao Senhor apresentar. Isso é uma reflexão. Quantas almas, quantas vidas nós poderíamos impactar? Nós não podemos ser religiosos, nós não podemos querer ficar só aqui dentro. Nós temos que fazer a diferença na vida das pessoas que estão ao nosso redor. Mas para isso, primeiro nós temos que encontrar Jesus. Primeiro nós temos que encontrar Jesus. Eu vi o testemunho de uma prostituta que eu achei interessante. Ela falou que depois que ela tinha feito um programa ali, o cara pegou, jogou o dinheiro nela, xingou ela e saiu. E ela falou: não aguento mais isso. Ela falou que sentia como aquele pedaço, sabe, de carne, de músculo ali, você mastiga, tira o caldo, não dá para engolir, você joga fora. Aquela carne borrachuda, ela se sentiu daquele jeito. E diz ela que falou naquele dia: se existe um Deus, ela ali ajoelhada, chorando, toda aos trapos, depois de ser usada. Ela falou: me arranca daqui. E diz ela que chorando, ela caiu no sono, e ela viu um clarão, um teto abrindo em uma mão, que veio até ela. E ela falou que depois dessa experiência, ela viu Deus arrancando ela daquilo. E ela se tornou uma missionária exemplar, uma ganhadora de almas, porque ela falou que Deus fez na minha vida, de um lugar que eu achei que eu não podia sair, Ele me arrancou. Ele pode fazer com qualquer um. Então, se eu falo que nós não estamos tão empenhados em ganhar almas, é porque não tivemos esse encontro verdadeiro com Cristo. Porque Salmo 40 vai dizer isso, que Ele arranca lá do charco de lodo, do charco de lama, e firma os pés numa rocha. E aquele que tem essa experiência, ele tem prazer em ganhar almas, porque ele sabe o que Deus fez na vida dele. Ele sabe o que Deus conseguiu fazer, o que a mudança que Deus fez. Ele fala: é necessário levar isso para as pessoas. Eu não posso viver isso sozinho. E se nós não encontrarmos com esse Jesus, se nós estamos perdendo e deixando Ele aqui no templo, nós não vamos conseguir levar Ele até essas pessoas. Porque é necessário que nós venhamos estar cheios de Deus para transmitir Deus para as pessoas. Amém, Jesus. Então foi o que ele disse ali no capítulo 5 de Mateus.
Vocês são o sal da terra e a luz do mundo. Mas se o sal se tornar insípido, se ele ficar sem sabor, para que ele vai servir? Para que serve um tanto de crente que não evangeliza? Para que serve um tanto de crente que não fala de Deus? Para que serve um tanto de crente que só pega a Bíblia num culto de domingo? Serve para quê? Nada, a não ser para ser pisado. A não ser para ser pisado. Há umas semanas atrás eu estava meio ruim espiritualmente. A minha esposa chegou e falou: o que você tem? Eu nada. E ela: você está diferente, o que você tem? Eu falei: nada. Ela chegou: o que você tem? Eu falei: não, estou bem. E eu cheguei a essa conclusão porque eu estava fazendo nada para Deus. E é uma coisa que sempre quando Deus vai me dar uma palavra, primeiro Ele trata comigo. Primeiro eu passo por todas essas experiências. E é por isso que eu falo que é uma responsabilidade. Louco é aquele que quer ficar se lançando, pregando. Quem está no centro da vontade de Deus. Aí passou uma semana, o pastor Marcos me mandou uma mensagem falando: ó, o dia que você vai ministrar vai ser esse. Eu falei: já estou entendendo. E eu estava meio... Eu falei: eu preciso conversar com alguém, mas eu não quero alguém que me conheça, que está sabendo dessa situação. Aí meu telefone tocou. Pai do Senhor, meu irmão. Eu falei: Pai do Senhor. Um rapaz de estima que me ajudou muito no início do meu ministério. Ele falou: aqui, vou ir para Betinha aí, viu? Tem como a gente se encontrar? Eu falei: tem como não te vejo. E a gente foi conversar. Aí eu conversei: como é que está lá a questão do ministério? Ele falou: rapaz, uma luta e tal, mas aqui, como você está? Aí eu falei: rapaz, né, que Deus trouxe o homem lá de longe, 450 quilômetros, para falar comigo. E se eu estou aqui hoje falando essa mensagem, não é porque eu quero doutrinar vocês, não é porque eu quero dar uma palavra pastoral, eu quero ser pastor de vocês. Não, é uma mensagem que Deus mandou para a igreja. E aquele que tem ouvido, ouça o Espírito diz à igreja. É hora de acordar, sair dessa mornidão, é hora de levantar e entender que o reino de Deus ele está movimentando, que o mundo espiritual ele se movimenta. E nós não podemos ficar parados. Aleluia. E se eu não falar, outro irá falar. E se você não fizer, outro irá fazer. Mas queira fazer você. Queira ser você usado por Deus para fazer diferença na vida de alguém. Queira ser você esse instrumento na mão de Deus. Será fácil? Não. Mas será prazeroso. Que você vai estar fazendo a vontade do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Aleluia. É prazeroso. Com glória. Minhas retaliações vêm, mas é prazeroso, porque você sabe que você está sofrendo, porque você fez a vontade de Deus. Melhor é padecer fazendo certo do que padecer fazendo errado. Não podemos perder Jesus. Não podemos perder Jesus. A presença de Jesus tem que ser algo que nós temos que cultivar de dia e de noite. Não podemos nos conformar com Deus está aqui. Nós temos que conformar com eu sinto Ele aqui. Aleluia. Eu estou sentindo Glória Deus a aqui. Deus, aleluia. Temos que ter essa convicção de que Deus é melhor do que todas as coisas. Que Deus é melhor do que tudo. E se nós perdemos isso, para quê? Continuar vindo a uma congregação? Para quê? Falar que é crente? Me fala. Não faz sentido, porque nós enganamos a nós mesmos e atraímos para nós uma maldição terrível. Porque se nós dissermos que servimos a Deus e o nosso testemunho foi de escândalo, a Bíblia vai dizer: ai daquele que escandalizar um desses pequeninos. Então, se não for para ser direito, servir direito, para militar uma boa milícia, para combater um bom combate, é melhor não fazer. Mas se você quiser fazer, se entregue com todo o teu espírito,
Se entregue com todo o seu ser, que eu te garanto que Deus irá fazer grandes coisas através da sua vida. Aleluia. Deus está à procura de pessoas assim, que só querem fazer a vontade dele, independente de horário, independente de ser visto ou não visto, independente de ganhar ou não ganhar, mas pessoas que só querem agradar a Deus. É tudo que ele quer. Continuando o texto aqui. E o risco que nós temos de perder Jesus, e eu volto lá para Mateus no capítulo 7, é justamente isso. Quando ele fala lá, se não me engano, no versículo 20, em que as pessoas chegam e ele vai dizer que naquele dia chegarão muitos dizendo: Senhor, Senhor, em teu nome nós profetizamos. E hoje existem muitas pessoas que estão profetizando, que estão sendo usadas por Deus. Isso é verdade, porque Deus tem compromisso com a sua palavra e os dons são irrevogáveis. São irrevogáveis. E eles também dirão: Senhor, Senhor, em teu nome expulsamos demônio. É verdade, porque no nome de Jesus há todo poder e os demônios a esse nome se sujeitam. Vai dizer: Senhor, em teu nome nós fizemos maravilhas. Sim, mas vocês praticavam a iniquidade. Vocês eram iníquos. Tem muitas pessoas que estão no seio de congregações, tem muitas pessoas que estão pregando, que estão cantando, que eles estão caminhando a passos largos para o inferno. O fato de estar na frente de um trabalho, o fato de estar cantando, o fato de estar sentado, não faz de ninguém um salvo. O que faz da pessoa ser salvo é guardar e praticar os mandamentos de Cristo, porque esse sim é o que o ama. Tem muitas pessoas, e aqui naquele grande dia haverá muitas surpresas. Muita surpresa. Por isso que Jesus vai dizer que naquele grande dia ele fala aos fariseus, não que ser fariseu é ruim, ele está falando aos hipócritas, que diziam ser uma coisa, mas na verdade não eram, que tinham a aparência de ser justo, a aparência de piedoso, a aparência de servo de Deus, mas não eram sepulcaiados. Ele vai dizer: muitos virão do Oriente, do Ocidente, muitas prostitutas precederão vocês no reino de Deus. Ou seja, eles vão chegar lá bem antes do que vocês. Então nós temos que parar e ter essa reflexão. Não é sobre estar aqui, é sobre como nós estamos aqui. É sobre como eu estou me apresentando diante de Deus. É como Deus está me enxergando lá de cima. Porque é muito fácil eu carregar o status de crente. Agora, viver como cristão, que é a dificuldade. Você viver cada dia renunciando a você mesmo, renunciando aos seus desejos, renunciando às suas vontades, para agradar a Deus. Isso não é fácil. Mas a Bíblia diz que há recompensa para esses que decidem de bom grado agradar aquele que o chamou. E pensa que não há dificuldade maior que você vai passar, não há tribulação maior do que você vai passar do que a que Jesus passou. Não tem. Ah, Fernando, mas você não entende. Entendo, mas não tem. Ah, mas eu estou passando por isso com a minha família. Eu entendo, mas não é mais do que Jesus passou. Não é dizendo que você merece ou que eu mereço, não. Mas está em nossa raiz algo pecaminoso. Muitas das coisas que nos acometem é porque nós plantamos, ou as pessoas que estão ao nosso redor plantaram. Mas Jesus não plantou nada para colher. Ele decidiu de si mesmo. Filipenses lá capítulo 2. Ele estava com Deus, mas não teve por usurpação de ser igual a Deus. Antes aniquilou a si mesmo e tomou forma de homem. Ele se rebaixou e foi obediente, e foi até a morte, e não uma morte comum, mas uma morte de cruz. E eu venho dizer aqui a Sirineu, aqui Simão Sirineu, que estava ali naquele momento,
em que Jesus estava ali carregando a sua cruz depois de todo o flagelo, depois de toda a humilhação, e ainda haveria muito mais vergonha, ele estava ali carregando e estava lá quem? Simão, Sirineu, olhando, com as suas vestes brancas, porque Simão ele tinha vindo ali para a festa da Páscoa para receber o sangue do Cordeiro, a aspersão do sangue para a remissão de pecados, mas ele não tinha ideia que ele estava ali ajudando o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo, Cordeiro que tira o pecado do mundo. Glória. E Simão teve um encontro verdadeiro e ali ele entendeu que não é religiosidade não, mas é Cristo. E toda vez que nós temos um encontro verdadeiro com Cristo, as demais coisas viram somente exceções. As demais coisas perdem importância. Hoje eu tenho uma esposa que eu amo ela, mas quando nós começamos a conversar, e isso foi justamente no dia da minha primeira pregação, de 16 de fevereiro de 2015. Eu estava indo pregar, estava conversando com ela, e foi a minha primeira pregação lá no bairro Universal. E quando voltamos, nós decidimos, vamos orar, mas nós temos que ter em mente uma coisa: se eu te colocar na frente de Deus, você me larga, porque se você me colocar na frente de Deus, eu vou te largar. Hoje eu tenho uma esposa, mas entre esposa e Deus vai prevalecer Deus. Um dia, se Deus permitir, eu terei filhos, e entre filhos e Deus prevalecerá Deus. Entre a minha família e Deus prevalecerá Deus. Entre meu trabalho e Deus prevalecerá Deus. Entre meu convívio de amigos e familiares, Deus será sempre o centro. Porque eu sei de onde Ele me tirou. Eu sei o que Ele fez por mim. E por isso que às vezes que eu subo aqui, eu subo com temor e com tremor. E tendo essa responsabilidade, que eu não vou falar algo que vai pegar e vai acomodar o ego de vocês. Eu não quero arrancar agora, isso não me faz palmas. Não, eu simplesmente quero que nós venhamos sair daqui mais cheios de Deus, buscando melhorar cada vez mais. Glória. Porque se todas as vezes que nós entrarmos aqui no templo, nós não sairmos com esse pensamento de que nós precisamos melhorar e santificar mais para estar diante de Deus, nós estamos errando nas ministrações. Se eu não saio do templo com essa sensação que Isaías teve no capítulo 6 lá, em que Deus é santo e que Ele ia perecer, porque Ele era impuro e habitava no meio de um povo de impuros lábios, nossa pregação está errada. Porque não tem um dia que não venha algo pecaminoso na minha mente. Não tem um dia que eu peque, que eu não peque contra o Senhor. Então por que eu vou me achar o bom? Por que eu vou me achar o tal? É necessário prosseguir em santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Mas para isso, nós temos que fazer como José e como Maria. Nós temos que dar conta aonde nós perdemos Jesus. E voltar correndo. Não demorar muito e encontrá-lo, para poder entender o que Ele tem para nós. Então, se você nessa noite, você tem essa consciência, já eu vou orar, de que você já foi melhor, de que você já fez mais, e de que hoje verdadeiramente você está se dando conta que, rapaz, não é que eu parei mesmo, não é que eu já não estou mais andando com Jesus, que realmente Ele ficou lá atrás, que os caminhos que eu estou andando, se eu analisar biblicamente falando, Jesus não passa por eles, Jesus não teria coragem de andar por eles. É hora de pensar em voltar, para saber aonde foi que nós erramos. Salomão fala em Eclesiastes algo interessante. Ele diz que o fim das coisas é melhor do que o começo. Não interessa se você começou bem, interessa se você vai terminar bem. Então, se você perdeu Jesus, ainda dá tempo. Se você já não sente mais a presença de Jesus, ainda dá tempo. Ei, para perder Jesus leva tempo. Mas para você ter ele de volta,
Basta confessar os pecados e deixar que você alcance a misericórdia, e é rápido. É assim, ó. Porque Isaías vai dizer que o ouvido dele não está tapado para não ouvir. Ele ouve, ele entende. Basta confessar, porque ele é o pai, e o pai simplesmente está olhando, ele sabe que o filho está errando. E tudo que ele quer é que o filho se arrependa e volte. Lembra do filho pródigo? Ele ensaia todo um discurso, não, porque eu irei, eu vou me levantar e eu vou ir, vou falar: pai, eu pequei contra o céu, eu pequei contra ti, não sou digno de ser chamado seu filho, faz de mim somente um de seus servos. Ele fez todo um discurso. Quando eu chegar lá, eu vou falar: pai, fala: não, você é seu filho, mas não, porque eu realmente pisei na bola, para colocar para trabalhar para o senhor. Mas quando ele chega lá, não deu tempo dele fazer discurso, porque o arrependimento dele de estar voltando, o pai já recebeu de braços abertos. Meu Deus. Já tinha vestes novas, já tinha sandália para os pés, já tinha lá um bezerro cevado, um anel no dedo, um sinal de compromisso, de aliança. Glória a Deus. Ei, se você decidir voltar, o pai está de braços abertos. Aleluia. Mas é necessário que você volte, é necessário que você se arrependa, é necessário que você confesse o seu pecado, para que você alcance a misericórdia e o favor de Deus sobre a sua vida. Ainda há tempo. Ainda há tempo. O processo para esse afastamento e para perder Jesus foi 3 dias de caminhada. Ei, mas quando encontrar, quando eles abriram a boca, Jesus falou: eu estou aqui cuidando das coisas do meu Pai. Ele está cuidando das coisas do Pai. E se você ir até Ele, Ele vai te receber. Não perca Jesus. Não fique afastado de Jesus. De tudo que você pode escolher na sua vida, a coisa mais assertiva é escolher Jesus.